Eu sempre morei sozinho. Quinto andar. Apartamento simples, mas aconchegante. A vista da sala dava direto para um pequeno terreno baldio, depois um muro alto e, atrás dele, as janelas de outro prédio, um mais antigo, quase abandonado. Quase. A primeira vez que vi aquela mulher foi numa noite de julho, perto das 3 da manhã. Eu estava deitado no sofá, mexendo no celular, e senti aquele impulso idiota de olhar pela janela. Um instinto, como se alguém estivesse me encarando. Quando virei o rosto, ela estava lá. Uma mulher magra, pálida, com os cabelos longos tampando parte do rosto, parada na janela do prédio ao lado, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu congelei. O mais estranho, a janela dela ficava no 5º andar também, alinhada à minha, precisamente. Fiz o que qualquer um faria. Puxei a cortina e tentei esquecer. Mas no dia seguinte, às 13h07 da manhã, senti exatamente o mesmo impulso, como se alguém estivesse me chamando. Olhei. Ela estava lá de novo, na mesma posição, com a mesma roupa, com a mesma expressão vazia. Só que agora, ela estava mais próxima da janela, quase colada no vidro. Comecei a reparar no horário, sempre entre 13h05 e 13h10 da madrugada. Sempre imóvel, sempre olhando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais aquele impulso me atingia, como se ela exigisse que eu olhasse de volta. Uma noite, decidi filmar. Coloquei o celular apoiado na janela e gravei por uns 4 minutos, enquanto fingia dormir no sofá. Quando fui assistir, quase deixei o celular cair. A mulher não se movia, mas a câmera captou algo que eu não percebia a olho nu. Ela aparecia aos poucos. No primeiro segundo, nada. No segundo, um borrão. No terceiro, a silhueta. No quarto, ela estava lá, sólida, olhando para mim, como se surgisse do nada. Na noite seguinte, tomei coragem e decidi olhar de novo. Mas quando abri a cortina, a janela estava vazia. Senti um alívio idiota. Fui dormir. Mas às 3h08 da manhã, despertei com um som seco. Um toque-toque-toque. Lento, insistente, na minha janela. Quando virei na cama, vi uma silhueta do lado de fora contra a cortina. A mesma altura, o mesmo cabelo, a mesma inclinação da cabeça. Só que agora, ela estava no meu prédio, no 5º andar, na minha janela. Ela bateu de novo. 1, 2, 3 vezes. Calma, paciente, como se soubesse que eu ia levantar. Nunca tive tanta certeza de que ia morrer. Criei coragem e puxei a cortina com tudo. Não havia ninguém. Ninguém. Mas no vidro, bem no centro, havia uma marca. Uma mão fina, alongada e completamente gelada quando toquei. No condomínio ao lado, o síndico disse que o prédio está abandonado desde 2011 e que todas as janelas foram lacradas por dentro. Existe um rumor entre os antigos moradores. Uma mulher teria saltado do 5º andar, apaixonada por alguém que morava no prédio vizinho.
E dizem que, desde então, ela procura janela por janela, até encontrar quem a fez olhar para trás. Eu mudei no mesmo dia, mas às vezes, às 3:08 da manhã, eu sinto um impulso, como se alguém me chamasse da janela. Meu nome é Evan Cartwright, e se alguém estiver ouvindo isso, eu espero sinceramente que não tente me procurar. A trilha que eu fiz até aqui não deveria ser seguida. Eu também não deveria ter seguido a voz que me chamou naquela noite. Tudo começou quando meu irmão mais velho, Jacob, desapareceu no final de outubro. Ele trabalhava como guarda florestal voluntário em uma área remota da reserva Carson, onde quase não existem trilhas oficiais. Pessoas locais evitam aquela parte da floresta. Dizem que a natureza lá parece errada. Animais com comportamento estranho, ecos longos demais e, ocasionalmente, pessoas que juram ouvir alguém chamando o próprio nome no meio da mata, mesmo estando sozinhas. A gravação começa com o meu motor desligando. Eu lembro exatamente da sensação. Aquele silêncio que desceu sobre a floresta não era silêncio natural, era um vazio, como se tudo estivesse segurando a respiração. Falei baixo no gravador. Jacob, se isso aqui for a última coisa que eu fizer, eu vou te achar. Segui com a câmera presa no peito, lanternas reservas e um rádio. Cada passo ecoava entre as árvores retorcidas. O chão estava cheio de pegadas de servos, mas todas apontadas para direções diferentes, como se tivessem corrido em pânico. Também encontrei marcas profundas nos troncos, arranhões longos, como se algum animal tivesse passado ali, mas não combinavam com nenhum predador da região. Não eram paralelos, eram quase caligráficos, como marcas intencionais. Registrei mais uma vez em voz baixa. Isso está errado. Ele não deixaria isso cair. A floresta parecia se fechar ao meu redor. As árvores ficavam mais altas, mais finas, mais próximas umas das outras. Não lembro de ter passado por nada assim quando estivemos ali meses antes. A sensação de desorientação aumentava. O GPS do relógio ficou inutilizável. Foi quando percebi que algo estava me acompanhando. Não ouvi passos, não houve galhos quebrando, mas a sensação nítida de que eu não estava sozinho cresceu até ficar insuportável. A câmera balançava no meu peito, registrando só o brilho da lanterna se movendo entre troncos escuros. A voz do Jacob soou outra vez mais perto, mas as palavras vieram atrasadas, como se algo tivesse tentando falar e demorasse para acertar a boca. Evan, onde você está? Tinha pausas estranhas, silêncios no meio das sílabas, falta de respiração. Fiquei parado no meio da trilha estreita. E aí, bem na minha frente, algo mexeu entre as árvores. Quando virei a lanterna, vi a sombra de uma figura humana, muito alta, estática demais. Ombros largos, mas braços longos demais para serem proporcionais. Parecia observar, mas sem virar o rosto diretamente para mim, como alguém imitando a postura humana, mas sem entender exatamente como fazer. Registrei no gravador, murmurando: "Isso não é o Jacob." E a figura respondeu imediatamente com a mesma voz do meu irmão: "Sou eu." Mas dessa vez a voz saiu de mais profunda, como se ecoasse de dentro de um espaço enorme, de um peito que não era humano. Dei um passo para trás, a coisa deu um passo para frente. Mas o movimento dela não fez som, nem folhas mexeram. A câmera captou o reflexo da minha lanterna nos olhos da criatura. Eles não piscavam, só refletiam como os de um animal noturno.
A coisa disse: "Você veio me buscar." A entonação estava quase correta, mas quase é suficiente para destruir a alma. Era como ouvir uma pessoa imitar outra sem entender sua humanidade. Eu corri. A gravação virou um caos, respiração, folhas, a luz tremendo, galhos passando rápido. Numa parte do áudio, dá para ouvir uma segunda voz, bem mais alta que a minha, caminhando atrás de mim, mas sem nunca mudar o ritmo, como se deslizasse. Eu sabia que precisava de um ponto de referência. Subi uma pequena elevação rochosa para ver a trilha, mas quando cheguei ao topo, percebi algo que me deixou nauseado. Não havia pegadas minhas no caminho pelo qual eu tinha vindo, nenhuma. Como se eu estivesse andando em círculos sem saber. O que estava me seguindo apareceu na base da elevação. A câmera registrou só parte do corpo, um torso alongado, a silhueta inclinada para frente, como se o pescoço fosse longo demais. E de novo aquela maldita imitação. "Evan, ajuda eu." Eu não sei onde encontrei força para continuar, mas desci pelo outro lado, tropeçando, quase quebrando o tornozelo. A mata ficou mais densa. As vozes começaram a vir de várias direções, algumas imitando minha mãe, outras imitando a minha própria voz. Numa delas ouvi claramente: "Por aqui!" Mas eu não estava falando. A última parte da gravação mostra eu chegando ao carro novamente, ofegante. A porta do lado do motorista está aberta. Foi aí que percebi a parte mais horrível de tudo. Na janela traseira havia marcas de mãos, muitas, algumas grandes, longas com dedos finos demais, outras pequenas demais, como se várias versões imperfeitas de mãos humanas tivessem encostado ali. A última coisa gravada é o meu sussurro antes da fita acabar. Ele está perto do carro. Ele está me imitando agora. Ele está usando a minha voz, mas não sabe rir direito. O áudio foi encontrado com o carro. O Evan nunca foi localizado. Nenhuma pegada além das dele foi encontrada no local. Na última análise do vídeo feita por especialistas, existe um detalhe que causa desconforto em todos que assistem. Nos 15 segundos finais, quando Evan filma o reflexo do carro, há um segundo rosto aparecendo atrás dele. Um rosto sem pele, alongado, tentando imitar o formato humano, mas sem olhos. Só cavidades escuras que refletem a luz como se estivessem molhadas. E a boca, aberta de forma muito ampla, parece estar formando uma palavra que não corresponde ao áudio. Mas quem viu, jura que ela tenta formar volta. O vídeo foi encontrado em 2014, mas as imagens são de 2003. O cartão SD estava dentro de uma velha filmadora High 8 abandonada no porão de uma casa condenada, na cidade fictícia de Maple Ridge, Ohio. Os moradores atuais juram que nunca pisaram lá embaixo. Diziam que a porta do porão vivia trancada por conta própria. O material se tornou conhecido apenas como Maple Ridge Footage. O arquivo começa com uma tela azul e ruídos que lembram interferência de rádio. Depois, um estalo, e a gravação inicia abruptamente. A câmera está sendo segurada por uma jovem, aparentemente estudante universitária chamada Rachel Thompson, 21 anos. Ela ri, tentando focar o rosto na lente. Testando. Ok, estamos documentando a casa velha da família Wallace. Vai ser divertido. Ou não. A casa aparece atrás dela. Grande, com pintura descascada, cercada por árvores mortas. No áudio, um vento estranho se mistura ao som ambiente, como se fosse mais grave do que natural, quase como um ronco distante. Rachel vira a câmera para seus amigos, Dylan, Mark
e a irmã mais nova dela, Ashley, 17 anos. Eles estão prestes a passar a noite explorando a casa, gravando todo para um projeto escolar que nunca foi entregue. Primeira hora na casa. A filmagem dentro da casa é caótica, mas típica de found footage. Risos, brincadeiras, comentários sobre o cheiro de mofo. O ar parece denso, pesado. A poeira suspensa no ar, mas quando iluminada pelo flash, a poeira parece parada, como se não se movesse com a respiração deles. O primeiro acontecimento estranho ocorre quando Dylan aponta o foco para o espelho da entrada. No reflexo, alguém aparece atrás deles. Mas na imagem da câmera não há ninguém ali. Eles riem achando que é um defeito óptico. Mas a figura permanece por um bom tempo imóvel no reflexo, com a cabeça inclinada para um ângulo anormal. Alguns minutos depois, quando passam novamente pelo espelho, a figura já está mais perto deles no reflexo. Embora na realidade o corredor esteja vazio. Ninguém percebe isso ainda. 2. A primeira quebra na gravação. A fita pula para um trecho mais adiantado. O tempo indicativo mostra que se passaram 18 minutos, mas ninguém comenta essa lacuna. Agora eles estão no porão. Rachel fala baixo. Eu juro que ouvi alguém descer antes da gente. A luz da lanterna percorre o porão. Há apenas entulho, móveis velhos e um armário grande no canto, parcialmente aberto. O armário faz um ruído leve, como se alguém tivesse empurrado um pouco a porta. Ashley, nervosa, se aproxima e empurra o armário completamente. Nada lá dentro, mas a câmera registra algo. Quando a porta é aberta, uma sombra que parecia estar ali não acompanha o movimento. Ela fica para trás, flutuando por alguns frames antes de desaparecer. 3. O primeiro desaparecimento. A gravação corta novamente. Agora eles estão no segundo andar. Mark está extremamente pálido, suando, repetindo que ouviu passos atrás dele. Dylan tenta gravar tudo, mas a câmera começa a apresentar ruídos estranhos, como se o áudio fosse engolido por uma textura eletrônica. No fundo do corredor há uma porta semi-aberta. Rachel se aproxima, filmando. Quando empurra a porta, a câmera treme. Há alguém de pé no canto do quarto, virado para a parede. Parece um homem magro e muito alto, vestindo roupas que não combinam com nenhum dos garotos. As pernas são compridas demais, os braços também. A cabeça está inclinada em mais de 45 graus, como se o pescoço estivesse solto. Ele respira rápido demais, como se estivesse tentando imitar o ritmo humano e falhando. Rachel grita, recua. A porta bate. O vídeo corta. Quando volta, Mark não está mais com o grupo. 4. Delírio ou realidade? Dylan assume a câmera agora. Ele está tremendo, em pânico. Ele repete para si mesmo. Ele não saiu pela porta. Ele desapareceu, sumiu da frente da gente. Ashley está escondendo o rosto nas mãos. Rachel tenta manter o controle, mas sua voz treme. O grupo decide procurar Mark. O vídeo mostra ele subindo para o sótão. Cada degrau que sobem, a câmera registra uma interferência crescente, como se algo estivesse se aproximando fisicamente do dispositivo. Lá em cima, encontram algo no chão. Um tênis. O tênis de Mark, dobrado ao meio, como se alguém tivesse apertado com força absurda. E então uma voz surge do fundo do sótão. Rachel! Não é a voz de Mark. É parecida demais com a dela. 5. A coisa que andava nas paredes. A luz da câmera cai sobre uma das paredes do sótão. Algo está lá. Não uma pessoa, não exatamente.
Um corpo pálido e magro demais, apoiado nas paredes com as palmas e plantas dos pés, como uma aranha humana. A cabeça vira devagar demais, até ficar virada completamente ao contrário. Os olhos não piscam. A mandíbula se abre mais do que deveria. Muito mais. O som não é um grito. É como um engasgar misturado com fala humana incompleta. Você. A criatura se move rápido demais e a câmera cai no chão. Só vemos o teto enquanto todos correm escada abaixo. Passos apressados, pânico, respirações descontroladas. Algo corre atrás deles, mas não soa humano. O som lembra algo andando com várias articulações extras. 6. Último trecho gravado. A câmera volta a ser segurada por Rachel. Ela está sozinha, completamente sozinha. A porta da frente está trancada. As janelas também. Ela tenta quebrar o vidro com um banco, sem sucesso. Ao fundo, a casa inteira parece respirar, como se o ar se movesse de dentro para fora das paredes. Rachel fala diretamente para a lente, chorando. Se alguém encontrar isso, nós não estávamos sozinhos. Não era humano. Não deixem ninguém entrar aqui. Ele conseguiu imitar a minha voz. Ele chamou Mark. Ele chamou todos nós. Ouvimos algo descendo as escadas. Passos lentos e molhados, como se gotejasse algum fluido no chão. Rachel vira a câmera para a escada. No topo está Rachel. Outra Rachel. Idêntica, mas com o corpo torto, como se estivesse sendo segurado por fios invisíveis. Os membros estão na posição correta, mas algo na postura não faz sentido. A outra Rachel sorri. Um sorriso estirado demais, como se rasgasse a pele. E diz com a mesma voz: "Sou eu, Rach. Vim buscar a câmera." O vídeo distorce. Alguma coisa branca e fina se estende na direção da objetiva. Talvez um braço, talvez um dedo, e a gravação se encerra abruptamente. O material foi analisado. Nenhum dos jovens foi encontrado. A casa de Maple Ridge foi demolida em 2015, mas moradores dizem que à noite ainda é possível ouvir alguém chamando por Rachel no terreno vazio. E o mais inquietante, a polícia jura que ao final da fita, por alguns segundos antes da imagem fechar, a câmera grava uma mão segurando-a. E não é uma mão humana. Tem articulações demais. Eu nunca pensei que viveria para ver algo assim. Mesmo agora, enquanto escrevo, minhas mãos tremem tanto que mal reconheço minha própria caligrafia. O mundo acabou hoje. Ou começou a acabar. Eu não sei. Só sei o que vi e ninguém vai acreditar se sobreviver para ler isto. Eu estava voltando do trabalho quando meu celular vibrou em alerta sísmico. Mas não era terremoto. Era uma mensagem do sistema de emergência dizendo: "Permaneça em casa. Olhe para o céu somente se for necessário." Não fazia sentido. Quando saí do ônibus, ouvi o primeiro grito. Uma mulher do outro lado da rua apontava para cima com os olhos arregalados, a boca aberta num silêncio total, como se o pânico tivesse travado sua voz. Foi então que eu vi o som. Não era som de algo físico, era como se o ar estivesse vibrando por dentro de mim, atravessando os meus ossos, uma espécie de trombeta distante, profunda e interminável, mas não era metálica, era viva, como se o próprio planeta estivesse tentando avisar alguma coisa. A segunda trombeta ecoou segundos depois, e quando olhei para o céu, vi a rachadora. Mais brilhante que sol, mas sem ferir os olhos. Um rasgo vertical, enorme, rasgando o firmamento como se fosse um tecido fino. De dentro dele vinha uma luz dourada, pulsante, que parecia respirar.
Algo sagrado demais para existir aqui, e ao mesmo tempo tão aterrador que meu corpo inteiro entrou em choque. As pessoas começaram a cair de joelhos, chorando. Outras corriam sem direção. Algumas tentavam filmar, mas as telas dos celulares apagavam instantaneamente, como se a tecnologia se recusasse a registrar aquilo. Quando a terceira trombeta soou, aconteceu a primeira coisa impossível que vi. Pessoas começaram a desaparecer, sem explosão, sem luz, sem transição. Simplesmente sumiam. Uma mulher atravessou a rua correndo atrás do filho e desapareceu no meio do movimento, deixando o carrinho vazio, deslizando sozinho. Um motorista colidiu com outro carro, porque o passageiro do lado simplesmente deixou de existir. A cidade mergulhou em caos. Até aquele momento, ainda havia algum tipo de ordem, mas o que veio depois, não consigo esquecer. Do rasgo no céu, algo começou a descer. Não eram anjos como nos quadros, nada daquelas figuras perfeitas e dóceis. O que desceu eram seres altos demais, luminosos demais, que as formas não eram possíveis de compreender. Os rostos mudavam como fogo. As asas eram imensas, múltiplas, se dobravam em direções incorretas e pareciam cortar o ar como lâminas de luz. Um deles pairou acima de um prédio. Ele não batia asas, era como se a gravidade desistisse daquele ponto do espaço. Sua voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando dentro da minha cabeça, dizendo algo que não era em idioma humano. Palavras antigas, impossíveis. Eu senti cada sílaba arranhando minha alma. Algumas pessoas começaram a flutuar em direção ao céu. Não muitas, só algumas dezenas. E o que me deixou aterrorizado é que elas subiam sorrindo, mesmo aquelas que estavam chorando segundos antes, como se tivessem sido desligadas do próprio medo. Eu não fui uma delas. Fiquei no chão tremendo, sentindo algo parecido com culpa e desespero misturados sem ácido. A quarta trombeta ecoou com força suficiente para derrubar janelas. O céu, ou o que restava dele, ficou vermelho. Nuvens sangrentas começaram a girar como ciclones invertidos, e então ouvi o que achei ser trovões, mas não eram. Eram gritos, não humanos. Alguma coisa entrava pelo rasgo no céu, não descendo, mas rastejando pelas bordas, tentando se forçar para cá, como vermes gigantes tentando atravessar uma porta pequena demais. Os seres de luz reagiram imediatamente. A luz deles aumentou até ficar cegante. Eles ergueram o que pareciam ser armas, lanças que queimavam o ar, e começaram a cortar as criaturas sombrias que tentavam entrar. Eram formas enormes, deformadas, com bocas assimétricas, braços demais e movimentos quebrados, como se fossem feitas de sombras espessas. Quando eram atingidas, se desfaziam em fumaça que gritava. Não um som normal, era como se a fumaça tivesse voz própria. Algumas dessas coisas conseguiram cair na terra. Uma caiu a poucos metros de mim, destruindo o asfalto e espalhando um cheiro de metal queimado e carne podre. Os seus olhos, se é que aquilo eram olhos, me encararam e senti algo dentro de mim morrer. Achei que seria o fim, mas um dos seres luminosos desceu tão rápido que o impacto dobrou os carros ao redor. Ele se colocou entre mim e a criatura e, por um instante, quando sua luz tocou meu rosto, eu senti algo como julgamento. Não havia amor ali, nem raiva, apenas uma verdade absoluta. Eu não era digno. A criatura das sombras foi destruída em um único golpe. Eu, porém, fiquei de pé, como um sobrevivente inútil, sem propósito, sem destino. A quinta trombeta fez o mundo tremer como se estivesse prestes a ser rasgado ao meio. Senti meu estômago virar.
Pessoas gritavam dentro dos prédios, algumas presas em elevadores, outras tentando pular de janelas para escapar do que viam no céu. Eu só conseguia repetir: por que eu fiquei, por que eu fiquei, por que eu fiquei? Quando a sexta trombeta soou, eu vi algo que me marcou para sempre. Um dos seres de luz apontou diretamente para mim, e eu ouvi dentro da minha mente, com clareza terrível: o tempo acabou. Não era ameaça, era constatação. O rasgo no céu se ampliou. A luz se intensificou até engolir tudo. Eu senti meu corpo fraquejar, minha visão escurecer. E então tudo ficou silencioso. Agora estou escondido em um estacionamento subterrâneo, escrevendo isso com uma lanterna quase sem bateria. Lá fora consigo ouvir os sons, passos pesados, algo arranhando o concreto. Talvez as criaturas que passaram pela brecha. Ou talvez sejam os que ficaram para trás, como eu. Acho que isso aqui é apenas o começo. E acho que não há para onde correr. Se alguém encontrar estas palavras, saiba que não houve aviso suficiente, não houve preparação, não houve tempo para se arrepender. O céu se abriu e nós fomos pesados na balança. E quase todos fomos achados em falta.